Olá, meus amores. Hoje vamos estudar geografia. Vamos à nossa aulinha de geografia. Na aula passada, estudamos o movimento da Terra, que foi o movimento de rotação e o movimento de translação. Hoje iremos estudar o espaço terrestre, certo? Iremos estudar o espaço terrestre. Vou tirar isso aqui. Iremos estudar o espaço terrestre. O espaço terrestre é muito diversificado. A parte externa da Terra é formada por materiais sólidos, líquidos e gasosos. A parte gasosa é chamada de atmosfera e é formada pelos gases que envolvem o planeta. Na parte sólida, chamada de litosfera, encontramos o solo e as rochas. A parte líquida, chamada de hidrosfera, é composta pela água dos rios, lagos, mares e oceanos. Há ainda a biosfera, camada formada por todos os seres vivos da Terra. Então, está aqui esse desenho aqui ao lado. É aqui a atmosfera, a parte gasosa do planeta. Aqui tem a litosfera, a parte sólida e rochosa, né? O solo e a rocha. Aqui tem a hidrosfera, a parte líquida da Terra, e aqui a biosfera. Biosfera é a camada formada por todos os seres vivos da Terra, ok? Aqui embaixo tem essa outra figura que mostra a Terra tem três partes, né? Tem três partes. A crosta terrestre é a camada mais externa da Terra. Essa parte aqui externa da Terra. O manto é a camada intermediária com consistência pastosa. Essa parte aqui intermediária, no meio. O núcleo é sólido e forma a parte interna do planeta. Então, essa parte aqui central, certo? Vamos agora. As grandes porções de terras emersas do planeta formam os chamados continentes. Então, a parte de terra, que é terra, né, do planeta, é formado os continentes, que são América, África, Antártida, Europa e Oceania. Então, esses são os continentes, tá? América, África, Antártida, Europa e Oceania. São esses os continentes. Esses continentes são banhados por 4 oceanos: o Pacífico, Atlântico, Índico e Ártico. Então, temos 4 oceanos: o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico e Ártico. Está aqui representado aqui no planisfério os continentes e os oceanos. Então, aqui tem a América. A América é dividida em 3 partes, em 3 Américas, né? No caso, é a América do Norte, a América Central e a América do Sul. O nosso país, o Brasil, ele fica localizado na América do Sul, tá certo? Aqui tem a África, que é a Europa, aqui a Ásia, que é a Oceania, e aqui a Antártida. Então, os oceanos Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Ártico e o Oceano Pacífico novamente, os dois lados, tá bom? Então, entendam, então, a parte que é terra, essa parte que está mais colorida, são os continentes, e a parte de água, formada por água que formam os oceanos, Pacífico, Atlântico, Índico e Ártico, certo? A orientação espacial. Então, temos também a nossa orientação, né, no espaço, né? Nessa posição, como mostra a imagem do lado direito, sempre teremos o leste, também chamado de oriente ou nascente, porque é onde o sol nasce. Do lado esquerdo teremos o oeste, também chamado de ocidente. O oeste é o lado em que o sol se põe, por isso também conhecido como poente. À frente teremos o norte e atrás das nossas costas teremos o sul. Então, essa figura aqui, ó. Ele está se baseando pelo sol. Norte à frente, sul atrás, leste e oeste, ok? A bússola. A bússola é um instrumento muito usado nas navegações marítimas e no transporte aéreo. Aqui tem o GPS, né? O GPS hoje muito usado
quase todos temos GPS, localizamos ou em celular ou em carros, tem os GPS. É aquele aparelho que se coloca lá no carro. O GPS é um aparelho que consegue identificar com bastante precisão qualquer lugar da Terra. As informações apresentadas pelo GPS são enviadas para o aparelho por meio de satélites que giram ao redor da Terra, certo? Então, essas são as orientações espacial. Vamos agora aos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Bom? Então, quais são os pontos? Aqui nessa rosa dos ventos estão os pontos cardeais e os colaterais. Os pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. O norte tem a sigla N, o sul a sigla S, o leste a sigla L ou E. Tem a sigla E também porque é conhecido como esfera celeste, também o leste. Então, alguns livros irão trazer como E também. Então, quando você vê desse lado E, porque é o leste. Então, esfera celeste. E do outro oeste, que é O, a sigla O. Aí tem aqui NE, nordeste, SE, sudeste, SO, sudoeste e NO, noroeste. Então, vamos lá repetir. Os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Os pontos colaterais: nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, ok? E os pontos subcolaterais? Os pontos subcolaterais é a junção dos pontos cardeais com os pontos colaterais. Aqui tem o nordeste, que é NNE, que fica entre o norte e o nordeste. Então, é a junção do que fica no meio, é do norte e do nordeste. O LES, nordeste, que fica entre o leste e o nordeste. O LES, sudeste, que fica entre o leste e o sudeste. O sul, sudeste, que fica entre o sul e o sudeste. O sul, sudoeste, que fica entre o oeste e o sudeste. O oeste, sudoeste, que fica entre o oeste e o sudeste. O oeste, noroeste, que fica entre o oeste e o noroeste. E o noroeste, que fica entre o norte e o nordeste. Certo? Então, esses são os pontos cardeais, colaterais e os subcolaterais. Aqui tem a representação espacial. O globo é a melhor forma de representar a Terra porque se aproxima da forma real do planeta. O planisfério é uma forma de representação da Terra em um plano que leva em consideração as diferenças entre o tamanho dos paralelos, pois à medida que estes se aproximam dos polos, ficam cada vez menores. E também existe outro meio de representação. Existe a planta baixa de uma casa. Quando vamos construir a casa, então o engenheiro desenha aquela planta baixa e dos cômodos da casa que vai construir. Então aqui se chama planta baixa. Também é uma representação espacial. Tem também maquete. Como vamos construir uma maquete e fazer alguma representação ali do espaço, nós usamos a maquete. Então, é uma representação espacial a maquete. A fotografia também é uma representação espacial, porque ao fotografarmos alguma coisa, fica ali a representação, ou seja, um relevo, uma vegetação, uma paisagem. Então, é uma representação espacial também, ok? Agora com você. Atividade de geografia. Você vai fazer a atividade do livro, a página 25, 26, 29, 30, 33 e 34. Lembrando que o livro de geografia trouxe as atividades da mesma forma da de história, que foi ontem, lembra? Para cada temazinho desse, aí tem uma atividade, tá bom? Então, por hoje é só. Até a próxima. Beijos. Fique com Deus, se cuide, se protejam. Muita paz e muita saúde para você e para sua família. Parabéns, você é um dos alunos mais dedicados que eu conheço. Um beijo, tia Nalva. Tchau.